Erev Shabbat Shalom. Essa semana nós vamos ler Parashat Yitro. Para quem conhece, o assunto principal no Parashat Yitro, sem dúvida, é o assunto dos Aseret Dibrot, dos 10 mandamentos. Essa é a Parashá que fala sobre quando Hashem se revelou na montanha de Sinai e nos deu os 10 mandamentos. E a coisa mais normal para pensar era que a Parashá que fala sobre um assunto tão importante, tão impactante, vai ter pelo menos um nome que tem a ver com os 10 mandamentos ou a tema da Parashá, mas não. A Parashá é chamado Yitro. A Parashá é chamado de Yitro porque ela começa com uma história que Yitro, o sogro de Moshe Rabbeinu, ele veio para o deserto e a Torá, na verdade, dedica mais psukim, né? Tem 15 psukim na história, como Yitro veio para Moshe e como Moshe aceitou Yitro e o conselho que Yitro deu para Moshe para melhorar o sistema judicial lá entre o povo. Tem mais psukim relativamente nessa história do que nos próprios 10 mandamentos. E a Parashá recebeu um nome do Yitro. E a pergunta é, o que Yitro fez que era tão importante, tão impactante, que em vez de começar direto com a história que nós recebemos, os 10 mandamentos, a Parashá faz questão de colocar a história do Yitro em frente. Na verdade, a pergunta fique maior ainda, porque o Zohar diz que a Torá não está contando somente os fatos históricos na ordem histórica, mas a presença do Yitro naquele momento foi tão importante que nós não podemos receber a Torá sem esse episódio que Yitro veio visitar Moshe. Então, o que foi tão importante, tão impactante nesse episódio que Yitro veio visitar Moshe? A própria Torá nos conta que Yitro, quando ele veio visitar Moshe, ele falou para Moshe, Atayadati, agora eu sei que Gadol Hashem Mikol Elohim. Agora eu sei que Hashem, ele é o Deus, o maior do que todos os deuses, todas as forças que existem no mundo. E a gente sabe que quem está falando não é uma pessoa que está falando sobre uma impressão que ele tinha. Yitro era o especialista número 1 do mundo, da planeta, em qualquer avodah zará que existia, e em qualquer idolatria que existia. Yitro sabia exatamente como fazer todo e qualquer tipo de idolatria que existia no mundo, e ele conhecia as histórias, ele conhecia tudo. Então, quando ele declarou Atayadati, agora eu sei, eu estou declarando que Hashem é o maior, não é uma declaração de uma pessoa qualquer, é o do Yitro. Mas ainda por que era tão impactante? Dizem nossos sábios, porque justamente Yitro, ele nos ensinou uma coisa muito profunda sobre nossa religião, que às vezes, talvez a gente não preste atenção nisso. Diz Yitro, por que eu cheguei na conclusão que Hashem é maior do que todos os deuses? Falou Yitro, Kiba davar asher zadu alem. Eu vi uma coisa que ninguém de vocês tinha capacidade de ver. Yitro, como a gente sabe, o Midrash conta, era o conselho do Paró, o conselheiro do Paró. E anos atrás, quando a Paró começou com os decretos contra os judeus, sentou Paró com o conselho dele e falou, olha, está tendo aqui um problema demográfico. Os judeus estão se multiplicando muito
e vai chegar um ponto que vai ter mais judeus do que egípcios. Ou vai ter um momento que a quantidade de judeus que vai ter no Egito vai ser tão impactante que vai mudar todo o Egito. Então, temos que ver como fazer com os judeus com esse problema demográfico. O conselho do Paró deu para ele a ideia de jogar as crianças no Nilo. Mas a história de jogar as crianças no Nilo não é como a gente acha, que a enfermeira viu nasceu um neném, um homem, e de repente pegou a criança e jogou no Nilo. O Midrash conta que eles fizeram isso de uma forma escondida. Ele deu uma ordem geral, assim, sem especificar quem tem que executar a ordem. Então, ficou um lei assim, sem pé, sem cabeça, e as pessoas acharam que, na verdade, não tem ninguém para executar a lei, então tá ok. Mas, pelo menos quando começou essa história, Paró tinha umas pessoas vestidas normal, e de repente um casal podia andar com um carrinho de neném lá na beira do Nilo, falando tudo tranquilo. De repente veio um louco, pegou um neném e jogou no Nilo. E as pessoas começaram a gritar, e veio a polícia falou, não, tem que abrir um BO, tem que ir pegar os pais para a polícia, abrir um BO contra a pessoa, e fingiram que estão procurando a pessoa. Então, pelo menos no começo, ninguém sabia de onde veio essa ideia do Paró, e ninguém sabia que realmente ele estava executando esse decreto de matar as crianças. Somente os conselheiros sabiam que a ideia deles era matar as pessoas afogadas no água. Falou, entrou. Eu vi aqui duas coisas. Primeiramente, eu conheço todos os Avodah Zarah do mundo, e eu sei que em todos os Avodah Zarah do mundo, a gente trata de forças. Se a gente quer a gente quer se vingar na força da água que estava matando os judeus, então tem que ter uma contra-força que vai fazer guerra contra a água. Em todas as religiões que eu conheço de Yitro, Hashem tinha que agir, por exemplo, com fogo, que ia entrar na água, ia secar a água. Hashem tinha que agir com uma coisa que vai fazer guerra com a água. Mas pegar aquela água que matou os judeus para matar os egípcios, isso é uma coisa fenomenal. Isso é uma coisa que não existe. Isso é uma coisa que prova que a natureza não são forças aleatórias. Não é uma força da água e não tem como vencer aquela força da água com ela mesma. Tem que trazer outra força maior. Se Hashem conseguiu pegar a água que matou os judeus e usar a mesma água para matar os egípcios, isso me ensina que ele que controla a força da água, ele que controla então todas as forças. Não são forças aleatórias. E mais uma coisa, que ele tem o que a gente chama de Hashgacha Pratit, ele olha cada pessoa, ele sabe quem é cada pessoa, ele sabia quem eram os judeus, ele sabe quem são os egípcios, e quando ele queria, ele sabia nas mesmas águas que os judeus iam andar nas águas e as águas não vão fazer as águas não vão prejudicar os judeus. Na hora que do outro lado nas águas, os egípcios entraram nas águas e se afundaram nas águas. Isso para mim anula qualquer tipo de Avodah Zarah que eu conheci até hoje em dia. Porque nunca vi uma força provando tão claramente esses pontos. Que o mundo não são forças aleatórias e que o
quem está acima dessas forças e controla elas, ele sabe tudo com ter detalhe que está acontecendo nesse mundo. Na verdade, agora dá para entender o Zohar. Isso é a base da Torá. Entendendo que servir a Hashem não é que nem deixar uma força agradável para não começar a ficar nervosa, para não começar... Servir a Hashem é outra coisa, outro tipo de relação. Hashem é outro tipo de coisa. E que tem Hashgacha Pratit. Hashem, ele conhece cada pessoa. Hashem olha cada pessoa, cada detalhe, cada ação que a pessoa faz. A pessoa, se ele faz coisa ruim, ele vai ser castigado. Se a pessoa faz coisa boa, ele vai ter um mérito. Hashem olha cada detalhe. Sem isso, a Torá seria talvez, nos olhos de alguns, mais um livro de leis, mais um livro manual, como deixar uma força no mundo calma. Mas a Torá não é isso. A Torá é o livro da gente, o povo escolhido por Hashem, que Hashem olha na gente cada hora, cada minuto. Hashem nos deu um livro como se comportar dentro desse relacionamento. Isso muda totalmente toda a ideia do que é Torá. Diz o Zohar, somente entendendo isso, podemos entrar na próxima fase de receber a Torá. Isso é a mensagem que a Torá ela traz para nós, chamando essa paraxá da recebimento da Torá de Yitro. Nós recebemos a Torá, mas a gente tinha que escutar de um especialista desse como Yitro o que é Torá, para nós conseguir valorizar Torá, para nós entender o presente enorme que Hashem nos deu, chamado Torá. Shabbat Shalom.